Boa noite. Hoje nós teremos uma live bem especial. Daqui a pouco a Cláudia vai estar entrando, né? E aí, então a gente vai começar a falar sobre um assunto bem importante. Ó, ela já tá aqui, ó. A Cláudia já tá aqui. Ó, a Cláudia já tá aqui, tô vendo ela. Oi, Ju. Tô vendo a Ju, a Gabi. Ó. Estamos aguardando, ó. Oi, Tudo bem, Luciane? Que alegria a gente poder estar juntas hoje, né? Tão é linda. verdade, querida, que bom ver você. Que bom mesmo. Saudade, né? Já faz quase Saúde. 2 anos que a gente se conheceu e o tempo passa voando, né? Que coisa boa. Linda, como sempre, elegante. E aí, o frio, como está aí? Nossa, tá muito frio hoje, Cláudia. Foi um dia maravilhoso, Ah, hein? que bom, que bom. Aqui fez muito calor, mas a frente fria chegou até aqui também. Então, hoje deve estar 18 graus, 16 agora à noite, por aí. Então, Ai, para que nós é bom, frio. Para nós é que frio. bom, que Pois bom, é. Cláudia. Olha, eu tô muito feliz de todo o meu coração por estar aqui falando com você hoje, tá? Ah, eu também, muito feliz. Eu quero agradecer o convite. Eu me sinto muito honrada, porque eu sempre admirei muito todos os educadores do Rio Grande do Sul, né? Goiás tem excelentes educadores, mas a gente sabe que o berço da psicopedagogia é aí, né? Então, a gente tem muito orgulho do trabalho que sempre nasce do Rio Grande do Sul e vem para a gente, né? Em forma de livros, em forma de artigos. Eu estou sempre lendo, me atualizando e eu percebo o quanto vocês contribuem com a gente, né, na educação e o quanto eu acredito que a gente precisa se aperfeiçoar a cada dia, né? É bem por aí. Com, cer- com certeza, Cláudia. É isso aí, né, minha querida? É. Conta um pouquinho como que a gente se conheceu. Então, primeiro eu vou me apresentar, né, para quem Isso. não me conhece aí, né? Meu nome é Cláudia, eu sou pedagoga, psicopedagoga, gestora educacional e sou casada, tenho 3 filhos, né? Sou casada com a Aguinalda há quase 25 anos, agora em dezembro nós fazemos 25 anos de casados, né? Tenho 3 filhos, né? Meu mais velho já tem 23, o do meio tem 22 e a caçula tem 19. O meu mais velho já é especialista na área da engenharia civil, já atua como profissional na área da engenharia civil, né? Terminando hoje, ele termina a pós-graduação já em perito em edificação. Uma gracinha, muito estudioso. O do Parabéns. meio, o do meio já virou gaúcho, né? Porque ele mora em Porto Alegre, faz medicina aí na USPA e é apaixonado pelo Rio Grande do Sul. Tanto é que ele fala que não pretende continuar morando no Goiás, quer ir embora para o Rio Grande do Sul de vez, né? E fazer a carreira dele aí. E agora, nessa pandemia, claro que ele está, né, em casa, né, tendo aula online. Infelizmente, a gente precisou passar por isso, né? E eu tenho a minha caçula, né, minha moça linda, tem 19 anos, a Maria Júlia, ela terminou o ensino médio e está, né, se preparando para o vestibular, né, desde o ano passado que ela está se preparando. Esse ano realmente é um ano muito estressante, porque a vida deles fica meio estacionada, né? Então, mas ela quer ser médica também, quer, e provavelmente vai morar em Porto Alegre também, se Deus quiser, né? Então, e eu me casei muito cedo, né? Me casei e aqui a nossa cultura é bastante rural também, né? Tem essa coisa da roça mesmo. E meu marido, quando a gente se casou, ele era produtor rural, né? E eu casei muito novinha, com 17 anos, fui morar numa fazenda. E lá eu fiquei morando por 5 anos, mas sempre fui uma aluna muito apaixonada pela educação. Na primeira oportunidade que nós voltamos a morar na cidade, para colocar os meninos na escola, eu aproveitei a oportunidade e voltei a estudar. Então, a partir daí, fiz pedagogia. Enfrentei o preconceito de fazer pedagogia à distância, porque
para uma mãe de 3 filhos pequenos, a gente estudar não é fácil, né? E então fiz pedagogia à distância, mas nunca isso me impossibilitou de buscar um conhecimento aprofundado do assunto, né? E com 3, 4 anos que eu já estava lecionando, eu comprei uma escola, né? Então, durante 9 anos eu fui gestora educacional, tinha minha própria escola. E quando a gente entra nesse ambiente escolar, né? Você sendo a proprietária, mantenedora, a gestora educacional, você vê uma necessidade ainda maior de estudar. E foi aí que eu fiz gestão e vi a necessidade de fazer a psicopedagogia. Por quê? Porque quando a gente está dentro da escola, a gente enxerga a quantidade enorme de crianças com dificuldade de aprendizagem. E numa escola particular pequena, o diretor também tem um papel muito importante nesse processo, né? A gente acompanha isso de perto. Então, eu vi essa necessidade de me aprofundar. Foi aí que a gente se conheceu, né? Eu estava fazendo psicopedagogia, conheci os textos, os livros da Nádia Bossa, e aproveitando para ver meu filho, soube que ela iria dar um curso em Porto Alegre, morrendo de saudade dele, falei, gente, eu vou unir o útil ao agradável. E foi agradável mesmo, porque eu fiz 2 grandes amigas, que foi você e a Aline, né, que também é psicopedagoga, então a gente nunca perdeu contato, a gente sempre conversa, e eu acho que são aqueles momentos que acontecem na vida da gente por um motivo específico, né? Deus sabe os porquês. E foi muito especial, foi um curso muito especial. Eu aprendi muito nesse curso. Foi aí também que eu me interessei pela neurociência, né? A gente começou lá, né, Lu? A perceber a importância do cérebro, né? E daí, né, nós nos conhecemos. Eu me encantei pela beleza gaúcha dessa moça, mas me encantei ainda mais pela sabedoria, pela experiência e pela disponibilidade de dividir isso com a gente. Né? Então você tem isso, é sua essência. Você não guarda as coisas só para você. Eu vi isso logo de cara. Então, aquela pessoa que quer conhecer novas pessoas, que quer dividir o conhecimento que tem, eu acho que isso é muito bonito, né? Porque eu também admiro isso, né? Então, eu sempre gosto de estar, né, incentivando as meninas a estudarem e acho isso muito importante, né? Então, foi por aí que a gente começou a nossa caminhada, né? Eu tô com dificuldade com a luz, estou tentando ajustar aqui. Não, tá tudo bem. Voltou. Então, Tá. foi aí que a gente se conheceu, né? E hoje, só para fechar minha apresentação, depois do curso que eu concluí, Psicopedagogia Institucional e Clínica, continuei com a escola, né? Mas já com o sonho de montar realmente o meu consultório clínico. E vem aquele medo apavorante, né, de atuar como psicopedagoga clínica. E estou iniciando esse processo, estou com esse projeto acontecendo já, ele está se concretizando num momento muito difícil, né? Porque alguns atendimentos são de forma digital, são via remota, né? Mas está dando certo, está acontecendo. E hoje eu tenho muito orgulho de dizer que também sou aluna de psicologia. Né? Estou no 3º período do curso de psicologia. Mas que coisa linda! Que maravilha, Cláudia! Conta um pouquinho mais. Como que tu decidiu? Não, agora eu vou também iniciar o curso de psicopedagogia, claro, né? Junto com essa bagagem que você já vinha da pedagogia. E aí agora você se inseriu na psicologia. Muito, muito lindo isso. Eu acho que quando a gente está dentro da escola, uma coisa que você aprende muito rápido é a necessidade que as pessoas têm que você as escute. Então, você precisa muito escutar, né? Você escuta o professor quando ele vem, né, com as suas problemáticas de sala de aula, você tem que colaborar para que ele construa um vínculo com o aluno de uma forma muito harmoniosa. E às vezes ele tem cargas emocionais que ele precisa também dividir com a escola, né? Porque nós, professores, eu costumo dizer isso sempre, nós somos de carne e osso. A gente carrega todas as cargas negativas e positivas que qualquer ser humano. E estar na sala de aula potencializa isso, né?
E aí vinham também as mães, né? Que graças a Deus eu sempre tive um relacionamento muito bom com as mães da escola. E elas sempre me confidenciavam seus problemas, elas sempre dividiam. Às vezes a gente entrava num assunto pedagógico, mas vinha um assunto pessoal. E aí era aquela coisa de pedir um conselho. E aí eu fui descobrindo que a própria psicopedagogia já aponta esse caminho para a gente. Uhum. Porque quando você começa a aplicar provas projetivas, você começa a entender que o comportamento da criança interfere na aprendizagem, aí você para e pensa assim, peraí, mas está faltando mais alguma coisa. Então, eu acho que a psicologia, ela vai fechar um ciclo muito importante na minha atuação profissional, porque aí sim eu vou poder enxergar a criança. E isso é muito importante. Eu acho que esse trido que a gente forma, né? Pedagoga, psicopedagoga e psicóloga, te ajuda bastante, né? E eu sempre tive vontade de fazer psicologia, talvez até antes da pedagogia. E hoje tenho me esforçado para tornar isso possível. Vou dizer para você que é fácil? Não, de jeito nenhum, porque a gente que já é mãe, igual no meu caso e do meu esposo, que a gente já tem 3 filhos adultos, a prioridade sempre vai ser eles, né? Então a gente estuda com muita dificuldade, né? Não é fácil você continuar estudando. E até porque as demandas também de tempo para se dedicar. Mas eu acho que eu sou uma boa aluna, sou bastante dedicada, estou me saindo muito bem e o tempo passa muito rápido. A gente não pode ficar esperando, né? Então eu penso assim, um dia por quê? Eu nem sei se um dia vai existir, então eu vou fazer agora, né? Meu esposo também está fazendo direito, né? Eu estou muito feliz com ele estar fazendo direito também. Ele que saiu lá atrás, há 25 anos, da zona rural e hoje, né, inserido no mercado de trabalho aqui, na área da construção e fazendo também direito. Ele já é formado em processos gerenciais. Então, assim, é uma construção a partir da educação, né? Nós saímos de um núcleo social para nos inserirmos em outro. Então, com muitas dificuldades, mas a gente conseguiu mostrar para as pessoas como a educação transforma a vida, né? Como ela te tira de alguma condição e te leva para outra condição, né? Um pouco melhor. E o mais importante que eu penso disso tudo, não adianta nada a gente ter educação, buscar conhecimento, se não for em prol do outro, né? Então, assim, a escola exige isso da gente. Então, se não for em prol dos meus alunos e se não for em prol de eu ajudar alguém a crescer na vida, não faz sentido nenhum, né? Então, eu sempre busco não me envaidecer com nada disso, porque eu acho que cada conquista dessa é em prol de trabalhar para o outro. Olha só que bonitinho meu pai falando aqui. Sinto muito orgulho de ser papai dela. Fofo, né? Bom, Que lindo! Um dia eu vou levá-lo ao Rio Grande do Sul para ele conhecer essa terra maravilhosa aí. Então é isso, Lu. Mais ou menos a minha história começou assim, né? Então a escola me ensinou muito e tem me apontado, a educação me aponta caminhos, né? E a psicologia eu tenho certeza que vai me encher de alegria, porque você vive isso na clínica, né? A gente escuta a criança, você se emociona com ela, você entende o processo mental que está acontecendo ali, que envolve sentimento, que envolve milhões de coisas. É encantador, né? É muito parecido, né? Eu falo. Só que o nosso foco, claro, muito voltado para a aprendizagem, né? A psicologia já vai entrar num outro âmbito. Mas muito legal. Aconselho todo mundo a fazer terapia e fazer psicologia. Então é isso. Ai, que bom, Cláudia. Cláudia, fala um pouquinho também dessa tua experiência maravilhosa que você pode dividir aqui conosco com relação a toda essa tua experiência da psicopedagogia, agora da psicologia dentro da tua escola. O que que Então, tu percebe? olha, hoje a gente vive uma realidade muito assustadora dentro da escola, porque a gente tem já uma dificuldade de lidar com a aprendizagem com grupos, né? Você tem uma sala, uma classe, você tem 15 crianças completamente diferentes, com culturas completamente diferentes. E elas chegam na escola com uma bagagem de conhecimento, de vida. Então, o professor ele tem ali que
ele tem que chegar em cada uma delas, trabalhando o mesmo conteúdo, né, de aprendizagem, mas entendendo que cada uma vai receber do seu jeito. Então, a psicopedagogia, ela veio, o meu interesse por ela veio nessa hora. Porque além dessas crianças tão heterogêneas, veio também a questão da inclusão. Que além dessas crianças serem diferentes em personalidade, cultura, no âmbito econômico, vem também aquelas crianças que por algum motivo têm alguma deficiência física ou mental, né, algum prejuízo. Então, assim, é desesperador como a escola precisa do papel do psicopedagogo. Porque quando a gente... É muito bom a gente falar disso, porque muitas pessoas não sabem qual é o nosso papel. Enquanto pedagoga, eu sou aquela pessoa que estuda a ciência da aprendizagem. E todos os processos que acontecem com o ser humano para que ele aprenda. Isso não é só no âmbito escolar, isso é no âmbito da vida, porque a partir do momento que você está dentro da barriga da sua mãe, você está num processo de aprendizagem. Eu acho isso muito bonito, né? O bebê ele aprende a reconhecer a voz da mãe, o bebê aprende a dar sinais de que ela precisa comer para poder ele ficar bem. Então, assim, e a gente aprende até o último sopro de vida. Então, eu acho isso muito bonito. Então, pedagogo, por mais que a nossa profissão precise ainda mais, eu falo muito aqui de Goiás. Existem comparativos que me entristece. Então, de repente, porque um arquiteto, um médico, advogado, o engenheiro, todo mundo enche a boca para falar dessas profissões. Quando fala pedagogo, parece que a gente é só um cuidador de criança, né? E que a gente trabalha ali na escola com uma função muito motora, né? Uma coisa, né? E, na verdade, não é isso. Nossa profissão é grandiosa demais. Então, o papel do psicopedagogo vai além, porque além de você entender do processo de aprendizagem, você tem que descobrir por que ela não está acontecendo. Então, assim, você pega uma criança que teria todo o potencial de aprendizagem e por algum motivo existe uma barreira atrapalhando. E aí você vai investigar isso. Então, eu acho que a nossa profissão, Luciana, ela precisa... tanto a nossa de formação inicial, que é pedagogia, quanto a psicopedagoga precisa muito ser valorizada. E eu vejo que isso já era uma grande problemática antes. Eu vi isso nos 9 anos de escola. Por exemplo, você recebe uma criança autista na escola. Eu tive um aluno autista que ele não fazia contato visual. Ele não falava. Ele não usava o banheiro sozinho, né? Ele não usava o banheiro, na verdade. Para poder ele fazer as necessidades, tinha que ser com o chuveiro ligado. Então, é muito difícil para o professor ter uma turma e ainda ter uma criança assim. Ele tem que entender profundamente de teorias, ele tem que entender muito de como esse processo acontece, ele tem que entender do próprio transtorno. Então, exige muito estudo, né? Então, aí a psicopedagogia, ela entra com um papel muito importante, né? De ajudar a identificar, por exemplo, teve alunos que chegavam e a gente percebia sintomas de autismo, inclusive. Aí você chama a família, fala, olha, a sua criança tem alguns traços de autista, seria importante que a gente começasse a investigar, a primeira barreira vem. Opa, meu filho não tem nada, né? Então, e aí eu sentia essa dificuldade sem a presença de uma psicopedagoga que falasse mais firmemente sobre isso, né? Então, a diretora falou, a professora falou, não tem muita importância. Então, eu acho que quando vem uma pessoa de fora que é especialista nisso, ela sabe lidar melhor, ela sabe abordar melhor e apontar caminhos, né? E mesmo assim, graças a Deus, a gente conseguia, assim, né, levar essas crianças a uma investigação fora, a família sempre... Eu tive muitos bons resultados, apesar das dificuldades, né? Então, eu vejo hoje que o psicopedagogo ele é fundamental dentro da escola. Porque também tem a outra questão que a gente tem que falar. O professor e o método de ensino. Que isso também é uma barreira de aprendizagem, né? Um professor que está estressado, não está preparado, um professor que está sobrecarregado, uma escola que tem uma metodologia que não é afinada para a criança, porque ela tem um jeito próprio de aprender. Então, o psicopedagogo institucional também faz muita falta.
né, atuando ali, mediando o trabalho daquele professor, trabalhando com aquele grupo de professor, orientando a coordenação. Então, olha a importância do psicopedagogo. Ela é incrível. Então, eu acredito que eu fico feliz de saber que aí, né, o governo municipal já se preocupa em colocar o psicopedagogo concursado dentro das escolas. Isso não é a nossa realidade. Nós não temos aqui. Né? Então, nós não temos, ainda é uma luta que a gente vai ter que travar e buscar recursos para que isso aconteça de alguma forma, né? A gente, os educadores têm sim que ser a voz do povo, das famílias que necessitam desses cuidados e buscar isso o mais urgente possível. E no âmbito, Cláudia, sim, eu no posso âmbito, fazer um link? sim, sim, Quando você fala isso, né, que os municípios têm que buscar, e eu acredito que isso é importantíssimo mesmo, porque tudo que tu vem colocando é essencial. E eu vejo, Cláudia, dentro da escola, porque eu fico muito feliz e eu tenho que falar aqui hoje da importância que o município de Mato Castelhano está fazendo com essas crianças. Eu sou concursada lá, eu sim, atendo aquelas crianças lindas, maravilhosas, abençoadas, né? sim, Então, o município, né, se preocupou em trazer uma profissional para contribuir bem nesse âmbito que você fala, com as crianças e com os professores, sim, né? E sabe, Cláudia, que a gente percebe já no início do ano, até o final do ano, você começa com um resultado e você vai atingir no final do ano aquele que você desejava e às vezes muito mais o além, assim que você a tua expectativa vai além. sim, com certeza. Eu acho que isso, assim, isso é o que você vive, é um sonho meu. Sabe, o que você vive é um sonho nosso aqui, porque eu vivi o espaço da escola particular, mas eu sei, tem muitas amigas que são gestoras e coordenadoras que são do espaço da escola pública. E é angustiante esse desespero por profissionais ali dentro que realmente vão agregar, de profissionais que vão amparar, né? Tanto a criança quanto o grupo de professores. Então, eu vejo muito isso. Então, são dois profissionais, três, na verdade. Três profissionais que eu acho que devem fazer parte da escola. O psicopedagogo, para cuidar com bastante carinho da questão da dificuldade de aprendizagem e das relações entre escola e família e o próprio aprendente, a própria criança. E o psicólogo, ele entra porque muitas dessas crianças... Beijo grande para minha mamãe, que está falando que me ama, também te amo, mamãe, muito, muito mesmo. Tudo que eu sou, eu me espelhei sempre na senhora sabe disso, né? Eu vivo falando isso. Então, Lu, o psicólogo, ele vem, a gente recebe na criança, olha, na escola, se você ter ideia, eu recebi, há um tempo atrás, eu tinha uma criança de 4 anos que estava dando muito trabalho na sala, batendo no coleguinha, agressivo, encostava na parede, ficava resmungando, chorando, né? E ninguém dava conta daquela situação. Então, eu intervi, e aí, com muita dificuldade, eu descobri que ele estava com fome. Eu descobri que na casa dele estava acontecendo coisas graves, que tinha droga envolvido, que tinha violência. Então, assim, isso mata a gente, porque você não tem muito respaldo para resolver essa questão e emocionalmente você sabe, se você se desmonta. Porque é onde eu digo que se eu tenho o psicólogo ali, ele vai saber conversar com o professor que está fazendo parte disso, vai saber chamar essa família, conversar com essa família, dar para ela a assistência que ela precisa. E aí, como a Cris, minha amiga, tinha falado, tem o terceiro que eu também concordo com ela, que é o assistente social, de estar Sim. ali para poder fazer essa mediação, né? Levar assistência para essa família, social mesmo. O que ela está precisando? Porque a gente pensa que isso só acontece em escola pública. Não. A minha escola era uma escola que os pais não eram ricos, né? Pagavam mensalidade com muita dificuldade, trabalhando dignamente ali, sofrido manter a criança na escola, né? Então, outras situações aconteciam onde eu via a necessidade do psicólogo mesmo, inclusive para mim,
Quantas vezes, às vezes aconteciam coisas no decorrer do dia na escola que eu sou muito esponja, né? Absorvo tudo. Chegava em casa passando mal. Meu esposo falava assim, nossa, não existe, não tem como você continuar nessa profissão absorvendo tudo dessa forma. Foi aí que eu despertei o interesse de fazer a psicologia, primeiro para aprender a cuidar. Tem uma passagem na Bíblia que fala assim, proteja o seu coração, alguma coisa assim, né? Eu acho que é bem por aí, é para você proteger o seu coração. Se o seu coração não estiver forte, como que você vai lidar com isso, né? Então, eu vejo que a educação, ela é assim, o berço, o ninho da sociedade. Deveria ser cuidado com tanto carinho, né? Deveria ter um olhar tão especial das pessoas ali em cima, dos governantes. Então, e muitas vezes é esquecido, é colocado de lado, né? Ou às vezes a gente vê coisas absurdas acontecendo, providências absurdas acontecendo, e sendo defendido como uma boa opção para a educação, e a gente vê que não é. Então, assim, é muito, muito triste mesmo, assim, às vezes você se deparar com algumas situações dentro da escola que você não dá conta de resolver sozinho, né? Então, é muito, muito, muito difícil isso, né? Cláudia, sempre, né, a gente tá, como tu falaste, estudando, né, e Sim. vem sempre novos transtornos, né, surgem novos desafios para o profissional, tanto o professor, o psicopedagogo, o psicólogo, e aí o fono também, que pode se envolver, Sim, a questão da né? fala é extremamente importante, né? Exatamente, várias situações da própria apraxia de fala, né? Que são, que vão surgindo, né? Que são comorbidades, que nem, por exemplo, a gente sabe que pode estar atrelado junto com o transtorno, né, do espectro autista. Sim. Assim também como a gente estuda e percebe que novas síndromes estão aí vindo, né? E eu queria abrir um parênteses também para falar para você de uma situação de uma menina, que eu até acredito que você também já saiba, que teve, mas ela teve que, ó, fazer muitos testes, né? A família dela teve que se envolver com muitos profissionais, porque foi através desses testes foi dado o diagnóstico dela de dislexia e TDAH. Sim. O que aconteceu com essa menina, né? Essa menina teve, então, esse diagnóstico, só que o que acontecia? Ela fazia os tratamentos com os profissionais e não se resolvia. Até que foi passando por novos profissionais e ela chegou no neuro, tá? E esse neuro, pediatra avaliou ela e era uma síndrome nova. Sim. Que eu acredito que tu já deva ter escutado, que é a síndrome de Irlen. Sim. Já ouvi, sim. Né? Né? Então, o que acontece? Pode falar. E eu vejo muito, Luciane, a necessidade de atualização diária do professor, né? E aí é tão difícil porque hoje há uma necessidade do professor entrar na área da medicina, na área da nutrição, na área. Então, assim, o professor, ele tem, né? O pedagogo, ele acaba tendo que entrar em áreas que não é a dele, porque é muito global. Né? Quando você fala de transtornos, quando a gente começa a fazer o curso de psicopedagogia, que você começa a estudar, né? A gente sabe que a gente não consegue ver nem metade dos transtornos que existem, né? E que eles podem aparecer sim na nossa mão, lá na sala de aula, sem a gente nunca ter ouvido falar, né? Eu vou falar para você que o primeiro caso de autismo que eu tive na vida, até hoje eu tenho remorso. Porque eu estava cursando pedagogia. Aí, assim, a minha patroa falou, olha, nós temos um aluno, né? Ela é diretora da escola, me chamou, nós temos um aluno que tem memória fotográfica. Tá, eu falei, tá, o que é isso? Aí ela falou assim, olha, ele tem uma facilidade enorme para aprender
e a síndrome dele se chama síndrome de Asperger. E aí eu, meu Deus, que nome é esse, né? Então a gente, olha o tanto que a gente é falha. Eu de debruçar no livro, entender o que era aquilo, né? E para poder tentar ajudar. Aí eu lembro que era assim, ele tirava 10 em todas as provas. 10. E eu era professora de matemática. Eu falava, gente, mas esse menino ele não pode ficar fixado no 10. Ele tem que ter uma variabilidade. Eu ficava de lupa na prova dele. O dia que eu achei um errinho, eu dei 9,9. Ele quase morreu. Ele quase morreu. Ele chorou a semana inteira no meu pé. Tia, me dá meu 10. Eu falei assim, você não tirou 10, meu amor. Você tirou 9. 9,9. Você teve um errinho. Então, hoje, olha só, síndrome de Asperger. Hoje, não, nem existe esse termo mais. É autismo. É aquela fixação, é o hiperfoco, é a inflexibilidade, eu não deveria. Então, assim, olha a necessidade da gente entender todos os transtornos, pelo menos o básico, né? A leitura diária de buscar as novas informações. Então, muitas vezes aconteceu também um caso comigo, a criança chegou na escola, ele se debatia demais, ele batia a cabeça na parede, e aí eu chamei a família, ele não tinha condição de dar aula com ele na sala. Aí até eu ri muito, que na época, uma funcionária minha, ele fazia barulhos estranhos, sabe? Com a boca. Ela falou assim, Cláudia, esse menino tá endemoniado. Tem lógica. Eu falei, não, né? Não, ele tem um problema, um distúrbio, um transtorno, nós vamos descobrir o que é. Não, Cláudia, isso é espiritual, não tem lógica. Eu falei, não é, não, eu tenho certeza que é alguma coisa. Chamei a família, falei, vamos investigar, porque tem alguma coisa errada. Aí a família pegou e falou, não, mas ele tá medicado, já faz tratamento. Eu falei, olha, fazendo tratamento, a criança tá desse jeito, tem alguma coisa errada. Troca de médico, a gente não pode ficar só acreditando em um só profissional. Se você vê que não está dando resultado, busca outro. Enfim, aí eles buscaram, eu busquei uma amiga, uma psicóloga amiga minha, a doutora Cristiane, lá da CREAR, eu tenho que falar dela que ela é maravilhosa. E aí ela me ajudou no diagnóstico, né? E ajudou a família. E ele tinha, na época, foi diagnosticado que ele tinha início de esquizofrenia, ele tinha bipolaridade, ele tinha uma série de coisas. E aí começou a trocar de psiquiatra e tal. Então, o que aconteceu? Ele teve uma melhora drástica, sabe? Sabe aquela criança? Melhora drástica. Claro que ele ainda tinha o perfil daquele conjunto de sintomas, né? Que a própria condição dos transtornos dava. Não tinha como mudar 100%, mas uma melhora enorme. Um dia a mãe chegou lá na secretaria, me chamou, né, para conversar e virou para mim e falou assim, Cláudia, que bom que eu trouxe meu filho para cá. Porque na escola que ele estava, a diretora chegou a sugerir que a gente devia comprar uma vara para corrigi-lo, porque aquilo tudo era só falta de correção. Olha para você ver o que é conhecimento, o que é pelo menos se interessar em buscar, se interessar em ser curioso e ir atrás de respostas, né? Então, a gente vê muito isso acontecer por aí. Professores que, com tantas síndromes chegando, professores que talvez por falta de oportunidade não têm buscado, né, se inteirar dos assuntos. Eu acho que a gente precisa se preparar mais para isso, né? A gente precisa se aprofundar. Conhecimento nunca passa, pelo contrário, quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que não sabe nada. E nessa situação dos transtornos e das síndromes e das doenças raras que vão surgindo a cada dia, a gente vê que isso para a escola é fundamental, né? Então, e tem muita questão do diagnóstico errado também, né, Luciana? Não sei se aí acontece muito também. De você pegar uma criança que está tomando medicação para alguma coisa, quando você começa a fazer o processo de diagnóstico e intervenção com ela, você descobre que não era nada daquilo, né? Então, também tem essa questão do rótulo. É a moda do autismo, vamos pregar autismo em todo mundo. É a moda do TDAH, vamos pregar o rótulo de TDAH em todo mundo. Tem que ter critério, né? Às vezes, vale a pena você desembolsar um valor maior e ir num profissional de verdade do que, de repente, correr o risco de um diagnóstico errado, né? Então, eu penso muito dessa forma. Sim, sim. E, Cláudia, nesse caso também que tu falaste, desse exemplo, essa menina que eu estava relatando antes, o que aconteceu? Por que o tratamento também não avançou? Porque ela não tinha isso. Pois é. Ela não tinha dislexia, ela não tinha TDAH, ela tinha uma síndrome de Irlen, que não contribuía. Quando a imagem, as informações chegavam ao olho dela para chegar até o cérebro, o que acontecia? Esse flash
de luz que nós recebemos, né, que nos é enviado diariamente, ela não recebia desta forma. Ela recebia esse flash de luz, né, que não deixava ela ver as letrinhas. Sim. Ela via distorcida essas letrinhas, né? E o que que aconteceu? Ela teve que buscar um profissional, que, se não me engano, foi em BH, esse profissional, e ela teve que usar um óculos especial, numa lente especial, que se chama overlay, e que essa lente dava a condição da luz certa para entrar no olho e chegar a mensagem correta no cérebro. A conversão da imagem, né, tinha alguma coisa relacionado a totalmente biológico, Uhum. né? Então, assim, mas de qualquer forma, eu vejo isso também é uma linha muito tênue, porque vários transtornos e vários distúrbios têm características muito próximas. Sim. Então, é aquele cuidado mesmo no diagnóstico, aquele olhar assim muito criterioso, porque senão você se confunde, né? Igual eu estou iniciando na clínica agora. É um medo muito grande de fazer interpretações erradas, né? Então, é uma necessidade mesmo sabe, mergulhar nos livros para você ter um respaldo maior, para você não cometer erros, né? Ou para diminuir essa chance, né? E a importância da supervisão, de fazer uma boa supervisão, de ter um profissional que já tem um tino antigo sobre diagnóstico e intervenção, né? Ele vai saber, porque a experiência, ela conta muito, né? A gente sabe disso. Eu só vou poder dizer que eu sou uma psicopedagoga daqui 10 anos. Depois que eu já tiver pego 200 crianças, que cada uma é extremamente diferente da outra, eu já vi isso. Uma angústia que eu vivia na época do curso da psicopedagogia, que é muito comum nos cursos. Você vai lá, você faz o curso de psicopedagogia e só se fala de diagnóstico. Diagnóstico, vamos fazer teste. E aí eu virava e falava assim, e a intervenção? O que eu vou fazer na intervenção? Ninguém tem essa resposta. Ninguém tem, porque não tem. Não tem. Primeiro você tem que conhecer o seu aprendente, o seu cliente, o seu aluno. Cada região fala de um jeito, né? Então, Isso. tem que entender quem ele é. A partir da descoberta que você faz de quem ele é e do que ele precisa para aprender, é que você vai construir a intervenção. Então, quer dizer, a gente quer tudo prontinho, né? Aí eu ficava pensando assim, eu quero um livro de intervenção prontinho para poder eu fazer tudo certinho. Não existe. Então, assim, uma coisa que está me assustando muito, Luciane, é a demanda, o quanto cada cliente demanda de tempo. Porque você tem que preparar a sessão, depois você tem que fazer a análise da sessão, depois você tem que escrever tudo a respeito daquilo e discutir com a sua supervisão, né? Claro. Então, e depois você passa para o passo de pensar no que vai ser feito na intervenção, né? E aí, para uma pessoa que é ansiosa como eu, pensa, sofrimento, né? Você fica, puxa vida, né? Como é que eu chego na hora de começar a ver resultado? O resultado, ele é lento, né? Então, é uma coisa que as famílias têm que colocar muito na consciência quando vai procurar um profissional de qualquer área, né? Da saúde e também da área educacional, é que qualquer tratamento é lento. Depende do esforço de muitas situações, né? De muita gente. Para um tratamento de psicopedagógico ter efeito, você vai confirmar isso ao envolvimento 100% da família, ao envolvimento do profissional e ao envolvimento da criança, da pessoa. Então, se um desses três falharem no meio do caminho, o trabalho está prejudicado, não é? Então, é isso aí. Então, é assustador, né? Mas é desafiador. E, Cláudia, mas eu vou te deixar com o coração mais leve, tá? Você vai ver. Depois, quando a gente recebe aquela criança, claro que primeiramente você vai receber a família, né? O pai, a mãe, ou às vezes os dois não podem estar juntamente naquele momento, mas uma hora eles vão estar. E aí você vai analisar, você vai saber de todo o histórico, né, dessa criança, o que está acontecendo.
Mas quando ela começa a te ver, a você dar aquele olhar que ela está precisando, tudo, minha amiga, é lindo. Eu imagino. Todo o processo vem. Você recebe aquilo da criança. É maravilhoso, né? Então, quando você olha para a criança e ela percebe que você está olhando, tudo, tudo é mais assim, consistente, né? Uhum, entendo. Não, eu já comecei a sentir isso, né? Esse primeiro momento agora que eu estou fazendo um processo de diagnóstico pelo computador, eu aqui, ela lá, a gente já, depois nós estamos na 7ª sessão. Como a gente se aproximou, como eu vejo ela confiar em mim, como eu vejo ela mostrar para mim as coisas que ela quer que eu veja. Porque é isso, ela te entrega, né, Lu? Ela te entrega o que Com ela... certeza, E aí com eu fico certeza. assim, agora eu estava falando para minha nora, eu falei assim, eu estou tão apaixonada que eu tinha muito medo de abrir mão da escola, né? De sair da escola, do âmbito da gestão, da administração, para assumir esse risco de ir para a clínica e depois não gostar. E aí o caminho regresso, ele é mais difícil. E eu não, eu quero ir adiante porque eu me encantei. É isso que eu quero para mim. Eu quero estar com elas, eu quero ajudá-las, né? E me fascina. Eu fico ansiosa esperando a hora de vir para o computador para estar com ela, né? Para ver o que mais que a gente tem para poder descobrir uma da outra, que é uma descoberta mútua também, né? Então eu estou encantada. Eu queria que as pessoas pudessem ver a psicopedagogia com os nossos olhos, como a gente vê, porque ainda é pouco divulgado, sabe? Concordo. Aqui mesmo, quantas pessoas que eu converso no meu dia a dia que falam assim, Cláudia, o que você vai fazer agora? Porque diretora de escola, todo mundo sabe o que é, né? Agora, quando você fala assim, eu vou montar meu consultório, eu vou ser psicopedagoga, aí as pessoas falam assim, o que a psicopedagoga faz? Né? O que é isso? E aí eu tenho que explicar, né? Aí aquela energia para você explicar tudo e mostrar para ela o que é. Então, eu queria que elas pudessem enxergar da forma que a gente enxerga, né? Dessa forma tão linda de como essa profissão ela é encantadora, né? E o quanto ela pode mudar, o quanto ela pode transformar uma casa. Não é só a criança, é uma É casa, verdade. né? É verdade. Cláudia, eu trouxe aqui mais ou menos algumas ferramentas que eu acho legal a gente mostrar um pouquinho, né? Sim, sim. Vamos lá. Eu posso mostrar então um pouquinho dessas Pode, ferramentas? claro. E aí você vai me ajudando também, tá? Tá bom. Porque isso faz com que as pessoas comecem também a entender como que é a nossa organização. Sim. Então, aqui, ó, eu não sei se você vai ficar um pouquinho, acho que virado, né? Espelhado, eu acho, né? Sim. Nossa, que Mas aqui lindo. eu Sim, começo com o meu planner, que seria toda a minha anamnese que eu vou fazer com a família, sim. né? Então, aqui eu começo dentro lá do consultório, né, a fazer todo esse desenvolvimento com a família. São várias questões que a gente vai perguntando, né, Uhum. para a gente entender. A gente tem que E conhecer quem tá chegando pra gente, né? Que isso história é aí, essa, né? Bem legal. tá? A gente vai chegando. Aí, depois de todo esse conhecimento, a gente vai receber num outro momento a criança, né? E a gente vai observar ela, né? E nessas observações, né, Cláudia, a gente já vai ter um formato aí do Sim. que ela pode estar apresentando. É como se fosse o início de um desenho. A gente começa a criar um desenho Isso, dessa criança, né? E é tão isso. interessante como isso é mesmo muito rápido. Rápido, não é?
No primeiro É momento, muito. com ela é muito rápido, a gente já vai enxergando, sim, quem é essa criança, qual tipo de personalidade ela tem, e aí a gente já começa a pensar nas modalidades de aprendizagem, como ela aprende, né? E a gente vai construindo isso, né? Isso. Aí eu posso desenvolver um trabalhinho inicial com ela, né? Se, claro, se aqui a criança já é alfabetizada, né? Sim. Uhum. Quando a criança é alfabetizada, a gente já pode, então, avançar, trabalhar, conhecer um pouquinho da autobiografia, da autoimagem dela, de como que ela se percebe, né? Sim. Do que ela se enxerga, né? Então, são ferramentas que a gente vai ah, ah, formando no dia a dia e que vão dando muito certo, Sim. Sim. né, É, Cláudia? essa primeira entrevista com a criança, que você dá Uhum. espaço para ela te mostrar quem ela é, deixa ela manusear o material que você tem para oferecer, conta muito, né? Eu ficava pensando, gente, mas isso não deve dar certo. E quando eu vejo que realmente ela conta muita coisa, até no jeitinho de passar a mão no cabelo, Isso, né? E o como é importante essa construção desses relatos, como é importante você anotar cada detalhe, né? Então, isso. uma coisa que eu via nas famílias, principalmente quando as crianças estavam em terapia, tanto fazia se era na psicopedagogia ou na psicologia. Os pais questionarem assim, eles chegam em casa e perguntam à criança, o que você fez hoje lá no consultório? Aí eu brinquei. Aí o professor fala assim, eu tô pagando para você brincar. Então, assim, é um questionamento, né? Que os pais faziam, às vezes, falavam assim, tia Cláudia, mas como é que pode? Ele tá fazendo terapia, mas ele só brinca lá na psicóloga, ele só brinca na psicopedagoga. E aí eu ficava assim, nossa, como que você faz eles entenderem que a É, brincadeira, que o brincar, que o faz parte. faz parte do processo. A criança, ela aprende brincando, ela demonstra Isso. todo a sua essência através da brincadeira, né? E jogos, né? Era uma implicância que os pais tinham com os jogos. E aí, assim, hoje, como eu vejo que o jogo, ele traz para aquele momento ali de intervenção as possibilidades que você tem de fazer essa criança avançar, né? Então, numa sessão onde você joga um jogo simples, às vezes de carta ou um jogo de memória, o quanto você estimula, né? Quanto você afina esse cérebro, quanto você dá condições dessa criança melhorar. Então, assim, eu acho que isso, Luciane, ainda é uma barreira muito grande na nossa Com profissão, certeza. né? E as pessoas precisam começar a ler a respeito, né? Você tem uma criança, foi diagnosticada com qualquer síndrome, qualquer transtorno, qualquer distúrbio, precisa de intervenção. Leia, vai entender o que esse profissional vai fazer com seu filho, procure se Isso. informar. As pessoas têm preguiça de buscar informação. Ou então É, busca informação no lugar errado. Vai lá no Google, é. Google Simplão, aquele Google básico que todo mundo entra, e busca respostas rápidas, sem esclarecimento científico. Então, assim, aí também não dá, né? Acaba chegando com informação que não são pautáveis, né, na ciência. Então, assim, é muito complicado. Então, a gente tem que estar É sempre. verdade. Eu penso muito nisso. Eu gosto de deixar as coisas muito claras, né? Então, Concordo. eu penso muito nisso, de você mostrar para a família, né? O que você vai fazer com essa criança? Isso. E, Cláudia, e quando os pais me pedem para fazer uma avaliação, por exemplo, aquela criança já vem com diagnóstico de TDAH, por exemplo, né? Sim, Então, eu faço uma avaliação, um teste, para mim poder perceber como que essa criança, porque ao mesmo tempo, Cláudia, que esse diagnóstico é importante, eu acho que também é claro a gente dizer que é importante as competências e habilidades que essa criança pode vir nos responder. sim. A gente até você assistiu a live com a Cris, você deve ter
pensar, Sim, ouvir o quanto a gente falou disso. Que a gente, enquanto ser humano, a gente adora focar nos defeitos que o ser humano isso, tem, né? Nos defeitos. isso. Enquanto psicopedagoga, eu já mudei esse olhar. Eu tenho que focar nas habilidades, nas competências, nas capacidades. Porque isso vai facilitar, vai fazer com que essa criança respire, né, na sua angústia, naquela barreira que ela possui. Então, eu acho que valorizar o que ela tem de bom, valorizar Isso. o que ela tem para oferecer. Ah, ela não é boa em matemática, né? Ela não tem tanta habilidade no raciocínio lógico, mas ela tem habilidade em outras coisas, né? Que lá no futuro, dependendo da profissão que ela vai escolher, vai ser o que vai determinar ela ter sucesso ou não. E não a matemática, talvez. Exatamente. É claro que a gente tem que fazer com que esse déficit diminua, né? A gente tem que potencializar mais. Mas a gente tem que botar muito esse foco nas habilidades, né? Na potencialidade que a criança tem. O que ela realmente, o que ela gosta? Muitas vezes eu vejo a criança fazendo coisas que ela não gosta, né? Ah, Uhum. vou colocar na música porque a música tá na moda. Você não sabe se a sua criança tem habilidade para música. Ou às vezes o contrário. Eu tinha um pai na escola que ele falava assim: a menina era artista, ela era, sabe, uma menina que tinha habilidades para arte mesmo, teatro. Ela amava o teatro, ela adorava, a criatividade dela ia assim, nas nuvens. E ele falava para mim assim: ela tem que ser boa em matemática porque ela vai ter que passar no ITA. Aí eu olhava para ele e falava assim: moço, você está enganado. Essa menina, ela vai ser o que ela quiser. Porque vai chegar um momento que a sua vontade não vai prevalecer. O que vai prevalecer são as habilidades dela. É o que vai fazer com que ela se sinta viva, eficaz, que é aquilo que dá autonomia para a aprendizagem dela, é aquilo que faz ela ser autora da sua história. Porque você viver em função dos sonhos dos outros é muito complicado. Fica aqui um conselho nosso para os pais que estão nos vendo. Isso, Filho não isso. pode ser o que a gente quer que eles sejam. Eles têm que Uhum. ser aquilo que o coração deles mandam, né? Então, não importa, né? Todo pai, toda mãe pensa: eu quero ter um filho médico. Mas será que vai ser bom para ele ser um médico? Né? Então, assim, uma preocupação que eu tinha muito, sabe, Luciano, quando o meu filho mais velho decidiu fazer engenharia, eu sempre falo pro meu esposo, e hoje se confirmou isso, né? Hoje ele contando pra gente que foi chamado para fazer como é que fala? Agora fugiu a palavra. Uma avaliação de um terreno e um orçamento de engenharia na área dele específica, de perito, né? E aí eu vi o entusiasmo dele, aí eu falei para o meu esposo, assim, como eu fico feliz. Ele é um engenheiro de verdade. É Ele vai ser, verdade. ele vai ser dos bons, porque eu tinha Isso. medo. Porque quando ele era criança, o sonho dele era ser aviador. Então, com 12 anos, ele perfurou o olho. Então, ele perfurou o olho e não podia mais, pelo menos na AFA, não. Na Força Aérea, ele não podia mais ser um aviador. Né? Então, ele teve que construir um novo sonho. E aí, ele optou pela engenharia, porque ele é muito bom em exatas. Mas eu tinha essa angústia de mãe. Será que ele vai gostar de ser engenheiro? Então, quando hoje eu vi ele entusiasmado, foi uma empresa bacana que me chamou para fazer o orçamento, e eu fiquei todo empolgado. E aí, assim, aí eu vi, é um engenheiro, de verdade. É o mesmo Ai, que eu que quero, lindo. né? É o mesmo que eu quero para o Júlio César como médico, é o mesmo que eu quero para Maria como médica. Essas escolhas não são minhas nem do pai, não. São deles. Se ela chegar para falar para mim, eu até brinco muito com ela. Eu falo assim: Maria, você tem que fazer pedagogia. Toda mulher tem que fazer pedagogia. Ela: mãe, a senhora tá doida? Eu não quero fazer pedagogia. Eu vou ser médica. Falei: mas toda mulher tem que fazer pedagogia. Aí, então, assim, a gente brinca isso, né? Mas a escolha é dela. Se ela chegar para mim e falar qualquer curso, eu vou apoiar. É a felicidade dela. A gente só é bom naquilo que a gente ama. Se você É não verdade. amar, esquece, né? Então, os pais têm que pensar muito nisso. Quando eles estão em idade escolar, eles depositam muito isso nos filhos, né? E aí a criança, ela fica sob pressão. Eu preciso ser bom nisso, eu preciso ser bom em matemática, porque eu preciso... Não! A gente tem que entender que cada um tem habilidades específicas, né? E potencialidades. E não vai ser em tudo, vai ser em alguma coisa, né? E aí começa... um apontamento do nosso trabalho, né? É onde a gente começa a enxergar.
E, Cláudia, quando eu apresento, digamos assim, ó, para aquela família, o resultado, né, daquela avaliação para se confirmar, né? Porque a gente também precisa dessa confirmação. Se a Uhum. criança está com aquele diagnóstico mesmo, ou, ou se de repente, enfim, é um momento, né? Pode ser uma coisa momentânea, né? Pode ser, porque quando a gente está tratando de dificuldade, a dificuldade ela é momentânea, Uhum. né, Cláudia? Ela é momentânea. Então, se eu faço esse teste para fazer essa avaliação, ok, o papel ele é significativo, né, para essa família, de uma certa forma, sim, mas a família tem que entender que nós temos que ir muito além desse papel, que é como Sim. a gente está falando até agora das questões das habilidades e competências, né? Sim, é isso mesmo, Lu. E é tão interessante isso, porque quando a gente fala de avaliação, muitas coisas na infância podem ficar camufladas. Isso. Esse mesmo filho, meu filho mais velho, ele foi diagnosticado há mais ou menos uns 15 dias, um possível TDAH. Olha para você ver, depois Uhum. de uma vida escolar inteira, depois de chegar na pós-graduação, chegou o peso do transtorno, né? Então, por quê? Porque hoje ele é um adulto. Ele é exigido dele muito mais memória e atenção, né? Então, assim, aí eu me perguntei, eu até perguntei para ele, falei assim, mas o que o psiquiatra falou? Ele falou, mãe, ele falou que por eu ter muita facilidade, talvez um QI um pouco mais elevado do que as outras crianças, camuflou os sintomas do TDAH. Então, eu tinha muita facilidade para aprender. Quando vinha a distração, eu já tinha absorvido a aprendizagem. Então, foi camuflado a vida toda, por isso que nunca foi uma evidência na escola essa dificuldade na atenção, essa dificuldade na memória, né? Então, assim, só que chega um momento que pesa, né? Que ela vai vir à tona, né? E pode ser em qualquer fase da vida, qualquer fase da vida. Né? Então, hoje, ele está em tratamento, já teve uma melhora considerável nessa questão da organização, né? E quem tem TDAH tem uma dificuldade muito grande de se organizar, né? Você tem habilidade, você consegue fazer as coisas, mas você precisa se organizar. Então, hoje, ele já consegue se organizar infinitamente melhor, está super satisfeito com o tratamento, e eu vi também um alívio nele, né? Ele está mais aliviado. Nossa, agora eu encontrei um caminho de resolver certas questões que já estava incomodando, né? Porque às vezes a gente pensa, tem certas deficiências que todos nós temos. E ela passa a ser importante de ser investigada a partir do momento que ela começa a prejudicar o nosso cotidiano. Então, assim, atitudes autísticas todo mundo tem, ansiedade todo mundo tem, um déficit de atenção todo mundo tem em algum momento. Então, só que isso começa a ser preocupante a partir do momento que ela começa a mexer no seu dia a dia, no seu rendimento profissional ou acadêmico, né? Aí é a hora de investigar. Então, eu vejo muito isso, né? Muitas vezes na infância ficam camuflados tanto habilidades que a criança tem, quanto dificuldades, né? Fica ali camuflado, ninguém consegue perceber. Por isso é importante essa verificação que a gente, enquanto psicopedagoga, faz, porque a gente não está só verificando as dificuldades, a gente também está verificando as potencialidades, né? E aí talvez o pai vai descobrir através da gente uma habilidade que ele nunca percebeu que o filho tinha, não é? Verdade. É, Então é muito isso. Cláudia, eu sei que o nosso tempo está terminando Tá. e a gente teria muito mais o que falar com relação às diferenças de dificuldades, né? Que a gente sabe que podem ser momentâneas. Quando a gente fala de transtornos, né? É uma outra condição, mas também a gente pode pensar em trazer esse tema e Sim, abordar ele. sim, Então, assim, a gente pode se programar para cada live a gente falar de um transtorno em específico, né? Isso seria bem legal, né? E é isso isso. mesmo. Eu falo muito, né, Lu? Não, mas eu quero dizer que eu estou muito feliz que a gente, Bom, eu né, sou.
tá pertinho aqui, de conversar um pouquinho contigo, de você colocar um pouquinho da realidade de você aí de Goiás, Faltou né? piqui, eu não consegui encontrar piqui. A gente está numa época que não se produz muito, né? Procurei para comprar, mas não encontrei. Mas numa próxima, pode deixar que eu vou mostrar para vocês como é que é um piqui com frango aqui, né? Que é a nossa Que bom.